hoje nós vamos continuar conversando sobre isso. Mas antes eu quero lembrar de um texto que nós falamos domingo passado, que nós temos que depender exclusivamente de Jesus, e que o nosso coração precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter essa direção. Por quê? Porque o escritor de Hebreus, ele diz o porquê. Porque, olha lá, Hebreus 1, 3 a 6. O Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por suas palavras poderosas. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Quando que ele fez isso, a purificação dos pecados? Quando ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Foi ali que resolveu o problema do pecado. Foi ali que o Senhor Deus resolveu o nosso problema de pecado. E é por isso que nós precisamos depender completamente dele. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, que é Jesus, ele diz: todos os anjos de Deus o adorem. Esse é o nosso Senhor Jesus, que nós devemos depender dele, que nós devemos colocar toda a nossa esperança, nossa expectativa, toda a nossa fé nele, porque é ele que pode nos ajudar a resistir. E hoje nós vamos falar sobre essa questão de resistir às palavras malditas. Antes de nós falarmos dessas palavras malditas, eu quero dar algumas, o que o nosso dicionário diz. O que é maldita? É mal falada, odiada, amaldiçoada. O que é maldição? Que ou aquele que foi alvo de maldição, que ou aquele que se amaldiçoou, então você cuida, porque nós vamos falar sobre palavras malditas. A própria pessoa pode se amaldiçoar, falar coisas más para ela, né, que vão pesar na vida dela. Abominado, execrado. Execrado quer dizer que a pessoa deseja algo ruim, que aconteça algo ruim a alguém. Então, as palavras malditas pode ser você dizendo para você, ou você dizendo para outro, ou alguém dizendo para você. Então nós precisamos saber como lidar com isso. Que ou aquele que foi estigmatizado como maldito, danado, excomungado, réprobo, cruel, malvado, perverso, nefasto, danoso, funesto, nocivo, enfadonho, cansativo, fastioso, maçante. Isso é o que é maldição. Além de muitas outras coisas que tem, queridos, eu trouxe apenas algumas. E é por isso que nós temos que resistir a essas palavras malditas. Só o fato de nós falarmos dessas palavras aqui, queridos, a gente parece que já fica pesado, porque são palavras difíceis, são palavras ruins. Não são palavras que a gente gosta de dizer. A verdade é que toda palavra que nós falamos, todas as palavras que nós falamos, elas vão produzir algo bom ou ruim. Tudo que você disser vai produzir algo bom ou ruim. Eu quero dizer um provérbio que diz assim: 3 coisas que não voltam atrás: a pedra lançada, o tempo que passou e a palavra pronunciada. Essas 3 coisas não voltam atrás. A pedra que lançou, ou a flecha que foi lançada, isso não volta mais. O tempo que passou, ontem já foi, o hoje, de manhã, de tarde, já foi, não existe mais. Já acabou, gente. Nós não podemos viver para trás. E a palavra pronunciada não tem como voltar atrás. Quero falar uma história de John Haggai. Ele diz assim, que um certo homem procurou ele era um pastor, e um certo homem procurou ele na igreja e falou para ele: pastor,
esse homem era um fofoqueiro, era um homem que falava meias verdades, era um homem que gostava de ficar fustigando na igreja. E ele procurou o pastor e ele disse: pastor, eu quero sair dessa vida, eu não quero mais isso. Eu quero ser liberto disso, quero corrigir os meus erros. Eu não quero mais viver essa vida, porque no momento que eu estou dizendo é gostoso, tal, mas depois pesa, porque eu falei mal, eu denunciei algo que não era verdade, eu disse sentenças de pessoas que não existiam. E aí o pastor falou: vou encontrar com você lá no jardim da igreja. Lá no jardim da igreja nós vamos nos encontrar tal hora, você vai lá. O pastor foi no seu escritório, na igreja, tinha um travesseiro de pena. Ele foi lá, era um dia que estava ventando, trouxe esse travesseiro de pena. Talvez vocês já conheçam essa história. Chegou para o homem, abriu o travesseiro e jogou as penas. E o vento levou, né? Não é o filme não, mas o vento levou. E falou para o homem: agora cata todas as penas, depois a gente conversa. Ele tentou, catou algumas, tentou, não teve muito sucesso em catar todas aquelas penas. E aí ele vai até o seu líder, seu sacerdote, e diz para ele: olha, eu não consegui catar todas elas. Catei algumas, mas nem todas elas. E aí aquele sacerdote diz: as palavras que saem da nossa boca são como penas levadas ao vento. Não importa as intenções, não importa se você quer recolher de volta aquilo que você falou está falado. Você tem que ir buscar, você tem que ir atrás da pessoa, pedir perdão, mas os danos causados já foram causados. Você pode reparar o seu coração, mas os danos que você provocou através dessas palavras não tem como voltar atrás. Palavras, queridos, são como armas. Palavras são como flechas lançadas. Palavras são como pedras atacadas, lançadas. Palavras, queridos, ela tem o poder, de dar vida ou de tirar a vida. E nós precisamos cuidar muito, porque o Senhor nos chamou. E se nós fomos chamados pelo Senhor, nós precisamos cuidar aquilo que a gente fala. Nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que sai dos nossos lábios. Tudo aquilo que sai, queridos, dos nossos lábios. E quais são as consequências, queridos, na nossa forma de falar? Quais são as consequências? A maneira que nós falamos, ela vai produzir consequências, queridos. O que nós falarmos. E nós temos que ter consciência disso, do que nós falarmos. E se você começa a ter consciência daquilo que você fala, vai produzir alguma coisa, vai ter alguma consequência, você começa a entender e a refletir sobre isso, sobre o que você vai falar. Você começa a ter cuidado naquilo que você vai falar. A Bíblia fala lá em Provérbios que até o tolo que cala-se passa por sábio. Você imagina isso, queridos? A pessoa que é tola fica quieta, ela se passa por sábio. Então, queridos, nós precisamos cuidar muito com o que nós falamos. Se nós cuidarmos, nós vamos evitar muitos transtornos, muitos problemas. Faz tempo que eu não uso esse exemplo, mas que as nossas palavras, queridos, é igual metralhadora. Você imagina uma metralhadora metralhando essa parede, vai ficar cheia de buraco. As nossas palavras são assim. Só que depois que você metralhou, você tem que vir tampando os buracos. Você tem que vir corrigindo aquilo que você falou, aquilo que você disse, aquilo que você pronunciou. Você tem que consertar. Ah, mas o senhor contou uma história que não tem mais jeito. Sim, o que você falou já vai produzir, vai ter consequências, mas você tem que tapar os buracos daquilo que você fez.
Tem que consertar, nós temos que consertar os erros. A palavra de Deus, ela nos revela coisas tão preciosas acerca do nosso falar, do abrir a nossa boca para abençoar as pessoas, para adorar a Deus. Queridos, para pensar, os teus lábios, eles não foram feitos para falar coisas ruins, penosas, malditas, mas foram criados para adorar a Deus, para abençoar, para que palavras benditas saiam dos teus lábios. Foi para isso que nós fomos criados. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm sido destruídas pela sua falta de sabedoria. Não sabem segurar os seus lábios, não sabem segurar a sua língua, e por isso amaldiçoam. A gente poderia citar aqui, principalmente Provérbios, queridos. Se você quer entender um pouco mais da vida, leia Provérbios. Igual eu já disse para você, se você ler um capítulo por dia, você vai ler durante o mês inteiro o livro de Provérbios. São 31 capítulos, o mês que tem só 30, você lê 2 capítulos num dia. O mês tem 28 ou 29, você lê 3, capítulos num dia. Tem problema? Mas faça isso, você vai compreender um pouco mais da vida. Tem muitos textos bíblicos falando, da necessidade de nós cuidarmos o que nós falamos com a nossa boca, e da necessidade que nós temos de abençoar, que nós devemos abençoar, e não amaldiçoar. Mas eu quero dizer um versículo, que é muito especial, Provérbios 18, 21. Esse texto, queridos, precisa ser gravado no nosso coração. Esse texto precisa ficar na nossa mente. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O poder da vida e da morte, queridos, está na língua. Se você falar coisas boas, você vai colher frutos bons. Se você falar coisas ruins, você vai colher frutos ruins. É muito interessante isso, porque nós precisamos cuidar dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, no nosso trabalho, na igreja, o que nós falamos. Lembra de uma coisa, queridos, vocês pais, vocês têm autoridades sobre a vida dos seus filhos, e aquilo que você diz tem um peso espiritual na vida deles. Eu já ouvi muitos pais dizendo para mim: pastor, não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito. E eu falando: não tem jeito, muda esse jeito de falar, tem jeito sim. Ah, pastor, eu já cansei. Não se cansa, porque Jesus não se cansou de nós. Sabe quantas vezes os filhos falando: meu pai não tem jeito, minha mãe não tem jeito, tudo que a gente já fez não tem jeito. Tem jeito sim, gente. Jesus deu jeito. Jesus resolveu o problema do pecado lá na cruz do Calvário. Foi Ele que resolveu, não fui eu, não foi você, foi somente Ele. Você consegue imaginar, queridos, a extensão da gravidade desse texto? A morte e a vida estão no poder da língua. Consegue imaginar essa extensão, a gravidade disso? Porque se nós conseguirmos imaginar a gravidade que existe, nós vamos refletir mais, nós vamos pensar mais, nós vamos ficar mais quietos, nós vamos fechar a boca, falar menos, e cuidar quando vamos falar. Quando estiver bravo, você vai morder a língua. Não precisa morder muito forte, não, para não arrancar um pedaço, né? Mas assim, você vai segurar. Se contar até 10, não dá, conta até 100, conta até 1000. Mas não fala bobeira, não fala bobagem, não amaldiçoe. Não se amaldiçoe. Sabe por que muitas pessoas não conseguem sair da miséria? Porque não acreditam mais em si mesmo. Acham que não tem jeito, que aquela vida é a vida que eles têm que levar mesmo. Isso é mentira de Satanás, isso é um engano de Satanás para com essas vidas, para que eles continuem na escravidão. Não é que eles vão se tornar ricos, mas eles vão ser libertos daquele estereótipo de vida, daquele jeito de viver.
Porque Jesus faz isso. Por isso nós temos que mudar a nossa atitude, o nosso jeito de falar. Quando você ver alguém e fala assim, não tem mais jeito. Não, tem jeito sim. Jesus dá jeito. Eu vou continuar orando porque vai dar jeito. Quando você passar e falar, esse povo não tem jeito. Quando você passar nos bares e ver os bares lotados de homens que deveriam estar em casa, cuidando de suas famílias, você vai olhar e falar, Senhor, tem jeito. Senhor, Espírito Santo começa a dar jeito naqueles que estão ali. Começa a dar jeito, Senhor, tem jeito, queridos, quando você olhar a sua cidade, que está, sabe, em situação difícil, tem jeito de você profetizar e falar, Senhor, tem jeito sim. É isso, queridos, que nós precisamos fazer. Com a tua palavra, você pode dar vida, queridos, ou matar. Você consegue dimensionar, queridos, o poder que há nesse órgãozinho aqui dentro da sua boca? Consegue imaginar? Sabe, eu não consigo imaginar uma pessoa que trabalha numa empresa, numa firma, no comércio, tira o seu sustento de lá e vive falando mal. Eu não consigo entender isso. Sabe por quê, queridos? Por que não entra na minha cabeça? Porque a pessoa está tirando o sustento de lá. Eu não consigo entender, sabe, a pessoa que fala mal do patrão que está enriquecendo cada dia mais. Porque quanto mais ele enriquecer, mais certo é que você não vai ser demitido. Porque se ele empobrecer, você possivelmente vai ser demitido. Então não cabe na minha consciência isso, sabe? Porque é lógico isso. Eu preciso abençoar. Eu preciso profetizar bênção. Esse órgãozinho, esse pontudinho, sabe, que tem dentro da nossa boca, é um órgão de abençoar e não amaldiçoar. Olha só o que Tiago diz sobre as nossas palavras, sobre aquilo que sai da nossa boca. Tiago 3, de 5 a 10. Ele diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grandes selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Sabe o que Tiago está escrevendo aqui para nós, nos exortando, para a gente tomar cuidado com esse órgãozinho, sabe, que faz pegar fogo, gente. Faz pegar fogo, sabe, o negócio ficar cada dia pior. Se você chegar numa roda de algumas pessoas, e alguém estiver discutindo um com o outro, se você der uma palavra para apaziguar, acaba a discussão. Mas se você jogar lenha naquele negócio, o trem vai pegando fogo, pode sair até briga. E em alguns lugares sai até morte. Por causa de uma coisa que começou. Peça ao Espírito Santo de Deus, queridos, para que Ele te conceda sabedoria para falar. Para que Ele te dê sabedoria no que você falar. Não é conveniente, Tiago está dizendo, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não é conveniente que você amaldiçoe, o conveniente é que você abençoe. Que você fale bem. Que você, sabe, encontre coisas boas. Todos nós temos coisas boas, mas nós temos facilidade de encontrar só coisas ruins. Todos nós temos coisas boas. Todas as pessoas. Então encontre, queridos.
E quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim, Romanos 12, 14, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não amaldiçoem. Está sendo perseguido? Abençoa, querido, abençoa. Tem pessoas que já entenderam isso, e quando isso acontece, elas procuram a fazer isso, ao invés de pecar amaldiçoando, porque amaldiçoar, falar mal é pecado, gente. Não é um instinto humano, não, é pecado. É fora da vontade de Deus. É transgressão da lei de Deus. Então nós precisamos cuidar. Agora, quando essas pessoas entendem isso e abençoam, quando essas pessoas que abençoam quem fala mal dela, quando elas chegam, parece que tem luz, sabe, parece que tem paz, fica um ambiente mais gostoso. Quando elas abrem a boca, então, queridos, parece que começa a fluir algo bom. Por quê? Queridos, coisa ruim é você ficar perto de alguém que só fala coisa ruim. Você fica, sabe, você começa a passar mal, começa a sentir mal. Agora você imagina se você é essa pessoa que fala mal, que amaldiçoa, que reclama, que murmura. É isso, queridos, que nós precisamos entender. Por isso nós temos que estar atentos, querido. Nós precisamos nos posicionar e não permitir, mas sim, resista às palavras malditas. Resista às palavras malditas que saem da sua boca. Resista às palavras malditas que são lançadas contra você. Resista, não permita que elas saiam nem que entrem na sua vida. Não permita isso. E eu quero trazer alguns alertas que nós devemos observar. Alguns alertas para nós resistirmos a essas palavras malditas. O primeiro alerta: não aceite nenhuma palavra maldita. É simples. Eu não estou falando nada que vocês não saibam. Vocês já sabem disso. Mas eu quero reafirmar isso, para que a gente não esqueça. Não aceite nenhuma palavra maldita. Se posicione. O Senhor está com você. Se você ainda não tem Jesus, você precisa de Jesus na sua vida, porque somente Ele pode fazer essa mudança no seu coração, na sua vida, no seu casamento, no seu local de trabalho, onde você estiver. Somente Jesus. Tem aquela história, né, dentro de igreja acontece de tudo, né? Dentro da igreja acontece tudo que é coisa, né? E aí tinha um membro, sabe, reclamão e falando do fulano, do ciclano, do beltrano. E aí ele chegou para o pastor e falou assim, acho que vocês até devem estar sabendo dessa história, mas acho que alguns não sabem. Ele falou assim, pastor, eu não aguento mais, eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja, pastor. Por quê? Por causa do fulano, de ciclano, do beltrano, por causa disso, daquilo outro. E começou a achar um monte de defeito na igreja, nas pessoas. Ele não achava nele nenhum. Né? Ele falou assim, o pastor falou assim, vou fazer o seguinte, vou te dar um copo cheio d'água, aqueles copos de plástico, que é bem macio, bem molinho, né? E hoje o culto vai estar acontecendo, eu vou avisar para a igreja que você vai estar rodando aqui. E o culto vai estar acontecendo, e você vai estar carregando esse copo com água, mas o copo não estava assim não, gente. Estava com água até aqui em cima, assim, ó, quase derramando. Só que você tem que andar em volta da igreja e não pode derramar uma gota no chão. Esse homem saiu com aquele copo e vai, cuidando, andando devagarzinho, e depois terminou o culto, o pastor chegou e falou para ele, e aí, como que foi? Aqui, pastor, não derrubei nada. E aí, como que foi o culto hoje? Você viu alguma coisa? Você viu as pessoas? Aquilo tudo que você fala das pessoas, da igreja? Não vi nada. Por quê? Porque o seu foco estava em outro lugar. Quando o seu foco estiver em Jesus Cristo, você não vai encontrar defeito nas pessoas. Quando você parar de olhar para o lado, para o outro, para fulano, para ciclano, porque aqui, gente, não tem nenhum melhor do que o outro, aqui é tudo pecador. Tudo, eu inclusive, acho que eu sou mais, né? Mas todos nós aqui somos pecadores, não tem um bom aqui dentro, gente.
Então, quando nós tirarmos o foco das pessoas e olharmos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, queridos, vai mudar a nossa história. Então, sabe, não aceite nenhuma palavra maldita. E olha o que a palavra de Deus diz em Isaías. Olha só esse texto, queridos. Esse texto eu acho ele tremendo. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Não é que esse refutar, queridos, não é que você vai bater de frente com a pessoa, não é que você vai discutir com a pessoa, e você vai ganhar a discussão. Não, não é isso, querido. É que você, diante de Deus, vai apresentar a circunstância e a situação, e vai abençoar a vida das pessoas, e vai abençoar essas pessoas. Então, nenhuma arma forjada contra você, nenhuma arma que for preparada para te atacar, vai prevalecer, porque você vai apresentar tudo diante do Senhor, sempre lembrando que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestade, contra o príncipe dominador deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade, é contra Satanás, é contra o diabo, é contra o capeta, é contra ele que diz a nossa batalha, não é contra as pessoas. Então, queridos, não permita, não aceite nenhuma palavra maldita. Olha esse outro texto, que diz em Números 23, 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisa Deus tem realizado. Aleluia! Sabe o que está dizendo esse texto? Que contra nós, a pessoa pode falar um monte de coisa. Não vale encantamento, pode fazer macumba, pode fazer o que quiser, queridos, não vale, porque se você estiver cheio de Jesus, e Jesus tiver a sua vida nas mãos dele, não vai acontecer nada, queridos. A pessoa pode fazer o que quiser, pode falar mal do que quiser de você, você não precisa sair se defendendo, você não precisa sair, sabe, buscando autodefesa, porque quando nós buscamos autodefesa, queridos, nós estamos indicando que tem alguma coisa errada mesmo. E aí você precisa prestar atenção e falar assim, opa, peraí, o que eu estou errando? Eu estou querendo me defender, então tem alguma coisa. Então, queridos, se posicione, o Senhor está com você. Segundo alerta, olha só o que João diz em Apocalipse, cuidado com o orgulho pessoal. Essa é uma das coisas piores nossa, queridos. Sabe por quê? Porque a gente, lá em Coríntios, olha só o que esse texto diz em Coríntios. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não é que está dizendo aquele que está em pé, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Então nós temos que ter cuidado com o orgulho pessoal, porque a gente olha ao redor e vê o fulano pecador, o fulano pecador, o ciclano pecador, o beltano pecador, mas eu sou nada, eu não sou pecador, eu tenho uma auréola aqui, eu já devia ter sido glorificado, sabe, a gente olha, a gente pensa isso, querido, sabe, a gente vê defeito em todo mundo, mas a gente não consegue olhar no espelho e achar um defeito na gente. Não é a sobrancelha torta, não é o olho torto, não é o cabelo falhando, não, é defeito no nosso interior, no nosso caráter, que precisa ser tratado pelo Senhor Jesus, pela verdade da palavra de Deus. Nós não conseguimos enxergar. Por quê? Porque a gente não acha defeito na gente, só nos outros. E aí quando a gente acha nos outros, a gente dá-lhe falar a palavra maldita. E nós precisamos cuidar, queridos. Isso é orgulho pessoal de eu sou bom mesmo. Eu sou bom mesmo. Ninguém é igual eu, né? E olha só o que Paulo escreve ainda em Coríntios 10, 12. De uma outra tradução, eu quero só comparar essas duas traduções. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Sabe, queridos, é o mesmo texto. Paulo está dizendo aqui, uma tradução,
Almeida do ano 2021 e a outra a tradução Viva. É o mesmo texto. Se você está pensando que você nunca faria uma coisa dessa, quando eu falei aqui, você toma cuidado. Isso sirva de advertência para você, porque você pode cair em pecado. Sabe, eu já falei várias vezes, aquelas pessoas que começam a olhar o pecado do outro, começam a olhar o fulano que adulterou, a ciclana que adulterou, o outro que caiu num pecado tal, e aí começa a meter a língua, entrou na fila, saiu lá, talvez estava lá no finalzinho da fila, sabe, passou lá para a primeira posição, está lá na frente, porque você pode ser o próximo a cair na mesma situação. Então cuidado com o que você fala, cuidado com o que você diz, cuidado com o que você abre a sua boca para colocar para fora, porque você pode estar lá no final da fila e pode passar lá para o primeiro lugar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando você pensa, eu nunca faria um negócio desse, você está dizendo, você vendo como que eu sou bom mesmo? E a gente não coloca a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a gente não coloca o nosso, a nossa dependência no Senhor Jesus. Nós passamos a ser bons. E nada nos atinge, até você estiver na lona, até o dia que você estiver no buraco, até o dia que você, só conseguir enxergar a luz lá fora. Aí você começa a olhar para baixo, para você mesmo e falar, Senhor, eu não sou nada, eu sou um miserável. Como diz meu cunhado, eu sou um verme rastejante perdoado. É isso que nós somos, queridos. Graças a Deus que fomos perdoados. Queridos, a palavra de Deus, ela é clara. Basta a gente seguir essa palavra. Basta a gente colocar ela em prática. E nós vamos ver o agir de Deus. Terceiro alerta, queridos. Policie sua boca. Fale só palavras benditas. Policie. Policie o que você vai falar. Gente do céu, como que tem gente que fica buscando, no serviço, na igreja, na rua, gente que fica, as pessoas caem do cavalo comigo, com a Rose, a gente não dá muita moral para essas coisas. A pessoa vem colocar, falar, tem coisa que eu já falo assim, eu não quero ouvir. Não quero saber. Sabe por quê, queridos? Fofoca não é de Deus. Fofoca só traz coisa ruim e palavras malditas. Então policie a sua boca. Policie o que você vai conversar com os irmãos. Policie o que você vai conversar com os amigos lá fora. Policie o que você vai conversar. Porque aqui dentro da igreja você pode ser um santarrão. Mas lá fora com os amigos você fala bobeira. Lá fora com os amigos você fica, falando o que não deve. Fica dando olhada, fica subiando, e vocês já entenderam, né? A gente precisa cuidar, tudo isso. E olha só, o que a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo aos Efésios. Paulão era terrível, né? Paulão, chegava um problema na igreja, ele já escrevia uma carta para tratar esse povo, para resolver o trem, vocês precisam andar na linha. E essa palavra é viva até hoje, graças a Deus, queridos, para nos dar umas tundas, para pôr a gente na linha, né? Para a gente não sair do prumo. E aí Paulo está dizendo o seguinte, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós podemos entristecer o Espírito de Deus. Ele está dizendo um alerta que não entristeçais o Espírito de Deus. Por quê? Porque se você aceitou Jesus, se você colocou Jesus na sua vida, tem um carimbo na tua testa, assim dizendo, selado, pertence ao Senhor Jesus, é do Rei dos Reis, é do Senhor dos Senhores. É um carimbo invisível, queridos, mas é o que está dizendo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Não diz, viu gente, eu vou só corrigir aqui, não diz que é um carimbo na testa invisível, a Bíblia nunca falou isso, tá? Só estou aqui parafraseando para a gente, né? Ok? Você foi selado para o dia da redenção. E aí, o que acontece? Toda amargura,
cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Seja eliminado do meio da igreja, seja eliminado do meio da sua casa. Mas não é pôr para fora. Sabe o que é? Seja eliminado da sua boca. Não fale isso. Sabe, não produza amargura. Não produza cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Não produza nada que entristeça o Espírito Santo de Deus. Tudo que é maldade, queridos, por simples que seja. Eu estava só brincando. Sabe aquelas brincadeiras que, gente, não vai. Sabe umas brincadeiras que diminui o outro, que humilha. Isso não é de Deus, gente. Isso detona, e você não sabe como que está o coração da pessoa. Às vezes você detona mais do que você imagina. A pessoa dá um sorrisinho para você não ficar sem graça. Então vamos cuidar, queridos, toda maldade, né? Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como? Assim como Deus vos perdoou em Cristo. Você tem que perdoar, queridos, eu tenho que perdoar, nós temos que perdoar. Não existe esse negócio, eu não consigo, eu não sei. Perdão é decisão, é escolha. Eu escolho perdoar. Posso levar um tempo para tratar isso no meu interior, mas eu escolho perdoar. Eu decido perdoar. E a partir do momento que você decide perdoar e começa a orar abençoando aquela vida, queridos, você tem que ter essa experiência. Algo começa a brotar dentro do teu interior, algo diferente, você começa a falar, meu Deus do céu, olha só, eu já não estou enxergando aquela pessoa daquele jeito, eu já estou vendo diferente, Deus, porque é só Deus que faz isso. Então policia a sua boca, querido, policia o que você fala. Quarto alerta, entenda que você nunca está só, nunca. Olha só o que o salmista diz, no Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Sem momento algum vai estar só. O Senhor sempre vai estar com você. O onipotente, onipresente, onisciente vai estar com você em todo momento. Então isso é um alerta. Quando você diz, Senhor, o Senhor me abandonou, estou sozinho. Quando você tem aquele sentimento de solidão, é mentira, queridos, não é verdade, porque o Senhor está ali. Foi você que se afastou de Deus. Deus nunca se afasta de nós. Deus nunca sai, Ele não tem como sair, porque Ele está em todo lugar, queridos. Então é nós que nos afastamos da presença de Deus, mas Ele sempre está ali, de braços estendidos, nos esperando. Então, você nunca vai estar só. Quinto alerta, as palavras curam. Palavras curam. Nossa palavra tem poder de curar e de ferir, queridos. Então vamos usar ela para curar. Vamos usar essa palavra para falar coisa que vai ajudar as pessoas, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Isso não faz só parte do caráter, da atitude, mas é a nossa forma de falar do cristão. Tem que ser assim. Tem que fazer a diferença. Sabe, nós estamos vivendo um momento do pleito eleitoral, onde o falar mal é da vez. É a palavra da vez. Agora você não escuta um candidato falando bem do outro. Tudo que você escuta é falando mal. E assim estão os cristãos, metendo a língua, falando mal. E assim então as pessoas brigando dentro das igrejas, brigando dentro da família, discutindo. Por quê? Porque um não concorda com o outro, um quer esse, outro quer aquele, e aquele que quer aquele dali não entende porque aquele outro que está naquele outro lá. Você não tem que entender nada, você tem que respeitar e amar. Se o outro quer aquilo, que você não tem o que fazer. Se ele pensa que você quer aquilo, sabe, você não tem o que fazer. E é por isso, queridos, que a gente precisa cuidar nas redes sociais. É por isso que a gente precisa cuidar como cristão. Se você é cristão, você tem um nome a zelar, não é o seu nome.
Não é o nome da sua família, é o nome de Cristo que está em jogo na sua vida. E a gente precisa cuidar o que a gente põe nas redes sociais. Apareceu uma figura lá, um fulano que meteu a porrete no outro lá, e aí você fica feliz, aí você já escreve lá embaixo um monte de asneira. Eu estou vendo cristãos, queridos, é triste a gente ver o que a gente vê nas redes sociais, nas mídias virtuais aí. O que a gente está vendo? Pessoas falando, queridos, cada coisa que você fala assim, não tem cabimento. Ser cristão, uma pessoa dessa, e falar desse jeito, queridos, você pode ter o seu posicionamento político. O que você não pode ter é um posicionamento anticristão. E o posicionamento cristão é amar. Ah, mas pastor, eu preciso mostrar. Você precisa mostrar o amor de Deus na sua vida. Você precisa mostrar que Jesus Cristo é mais importante. Queridos, não é candidato A ou B que vai salvar a nossa nação. Não é candidato A ou B que vai nos tirar da miséria. Não é candidato A ou B. É só Jesus que pode mudar a situação do ser humano, queridos. A situação do ser humano não é política, não é econômica, é espiritual. E é só Jesus que pode fazer essa mudança. É somente Ele que pode transformar as nossas vidas. É somente Ele que pode libertar. Ah, mas e se acontecer e o nosso país for fechado? Se for fechado é permissão de Deus para que você se conserte e você seja um cristão fiel. O que nós precisamos, queridos, é cuidar. Porque as palavras podem matar e podem trazer enfermidade. Não estou dizendo que toda palavra vai produzir isso, queridos. Mas estou dizendo que a gente precisa cuidar do que a gente fala. Olha só o que Provérbios nos mostra. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. É o que nós estamos vendo, queridos. Não vamos entrar nessa briga, gente. Não vamos entrar nessa briga política. Não vamos entrar nessa briga ideológica. Vamos entrar, sim, queridos, na briga espiritual que nós temos que ter diariamente, de orar, porque todo dia você entregue à morte, como a palavra de Deus diz. Todo dia você sai na rua, você sai para morrer, porque Satanás todo dia tenta te matar. Você não morreu, foi porque Deus te livrou. Sabe aquele acidente que você viu acontecendo e não aconteceu? Foi Deus que estava lá naquele momento te cuidando, te livrando. Sabe aquele ferro que estava caindo e não caiu em cima de você? Foi Deus que estava lá e não permitiu que acontecesse, querido. Não foi um acaso, foi Deus. Então vamos cuidar, queridos, que sai da nossa boca. Nós temos que exercer, queridos, o que está escrito em Mateus. Olha só esse texto de Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo. Esse é o Evangelho de Jesus, queridos. Esse é o Evangelho de Jesus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Atitudes que nós devemos ter, queridos, para resistir às palavras malditas. Atitudes que eu e você precisamos ter. Primeiro, amar, bendizer, fazer o bem, orar. Mas não é amar qualquer pessoa. Ah, eu amo o meu próximo, amo meu marido, os meus filhos, a minha família. Não, é amar os vossos inimigos. Amar aqueles que estão falando mal de você. Você falar bem daquele que fala mal de você. É você olhar e encontrar alguma coisa boa na pessoa e destacar aquilo que é bom na pessoa, não o que é mal. Fazer o bem para aqueles que te odeiam. Você tem alguém que te odeia? Você já lembrou de alguém? Faça o bem para ela. Leva um presente. Leva um presentinho. A pessoa vai assustar, né? Não leva doce, bolo, não, porque vai pensar que está envenenado, né? Pode pensar que está envenenado. Não, leva um presentinho, leva uma coisa, sabe, um carinho para a pessoa, querido.
Como dizia meu sogro, em sua sabedoria, toda a sabedoria dele, formiga você pega com açúcar, não é com sal e pimenta, é açúcar, querido. E a gente, queridos, tem que fazer isso. Bendize os que estão maldizendo você, faça o bem àqueles que te odeiam, ore por aqueles que maltratam e te perseguem. Estão te perseguindo, é de Deus, não é Deus que está fazendo, mas é de Deus, para que você ore por eles, para que você abençoe a vida deles. Tem inimigos? Lembra que o nosso, agora eu não estou dizendo para você orar por Satanás, tá? Porque eu falo sempre que o nosso inimigo não é carne nem sangue, né? É Satanás, é os principados, potestades. Não, aqueles que estão, sabe, trazendo essas más notícias sobre você. Ora por eles, abençoa a vida deles, faz o bem para eles. Faça com que mude essa circunstância. Por que não conseguiram? Mataram Jesus, mas não conseguiram provar nada a respeito de Jesus, porque ele amava as pessoas. Os religiosos, ele tratava como religiosos. Os religiosos, sabe, ele colocava eles no lugar. Mas o povo, ele amava. Atitudes de amor. É isso que nós precisamos, queridos. Tudo isso para quê? Para que nós sejamos filhos do vosso Pai que está nos céus. Ser cristão é fazer isso aqui, queridos. É fácil? Não é. Mas é o que deve ser feito. É o que devemos fazer. É o que deve mudar o nosso coração, a nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso caráter. Por isso que a gente precisa do caráter de Cristo. E presta atenção aqui, queridos. Se você não está amando alguém, se você está falando mal de alguém, se você não está fazendo bem a alguém, se você não está orando por aqueles que maltratam você, que te perseguem, existe desvio de caráter na sua vida. Você tem alguma coisa no seu caráter que precisa ser tratado. E só Jesus, a palavra de Deus, que nos trata. É a palavra, é a verdade do Evangelho, é o Evangelho puro e simples. Isso aqui que nós estamos lendo, Mateus 5,44, é o Evangelho nos tratando, dizendo para nós, é assim que vocês têm que ser. É desse jeito. Então, queridos, que você durante essa semana reflita. É a pergunta que eu quero que você faça para você. O que você vai fazer a partir de hoje? O que você vai fazer a partir de hoje, de tudo isso que você ouviu? Nós vamos ter que resistir a essas palavras malditas, as palavras que as pessoas nos falam, falam de você, falam da sua família, falam, sabe, você fala de alguém. Nós vamos ter que resistir a essas palavras, mas a decisão de mudança é sua. O que você vai fazer a partir de hoje? Tome uma decisão, queridos, em fazer o que é certo. Tome uma decisão em fazer aquilo que traz vida, que traz alegria, que traz paz. Porque, querido, se você morrer sem essas questões, cuidado, o inferno está bem ali. Gente, nós precisamos fazer o que Jesus fez, é isso. Então tome uma decisão de fazer o certo. Tome uma decisão. Você vai resistir às palavras malditas, tanto aquelas que você fala, quanto aquelas que você ouve. Você vai resistir. Aquelas não que só ouve a respeito de você, mas que as pessoas vêm falar a respeito de alguém. Você vai, sabe, resistir a essas palavras. Fala, não aceito mais, eu não quero mais ouvir. Você pode ter comichãozinha, sabe. Eu tinha um amigo lá em Dourados, né, eu e a Rose, que quando você fala, não, eu não vou falar não. Ah, não, você tinha que... Às vezes a gente falava só para brincar, né? Não, eu ia te falar um negócio, mas deixa para lá. Ah, não, ele ficava atrás. Não, o que é? O que é? O que é? Não, tinha aquela comichão de querer saber. Queridos, ora, porque isso não é de Deus, não. Tá? Repreende isso, queridos. Não tenha desejo de ficar ouvindo fofoca, fuxico. Já ensinei para vocês o que faz. A pessoa vier fofocar para você, fala assim, vamos orar pela pessoa. É 2 vezes que você chamar ela para orar por aquela pessoa, ela não vem mais. Porque você vai chamar ela para orar, ela não quer orar, ela quer fofocar, ela quer falar mal, ela quer detonar.
Então fala que vamos abençoar a vida dela. Vamos abençoar a vida dela. Você vai ver como que muda as coisas. Amém?